Boa noite a todos. Hoje estamos iniciando nosso ciclo de palestras doutrinárias, voltando com a graça de Deus, a permissão da espiritualidade amiga, agradecendo mais uma vez a todos do Lar de Maria, nossa diretoria, a todos os integrantes, por estarmos iniciando esse trabalho. Vamos convidar nosso irmão Rafael para juntos iniciar nosso ciclo de palestras doutrinárias. Oi, Bruno. Boa noite, meu irmão Rafael, tudo bem? O Rafael caiu a conexão. Deixa eu... Você pode sair e entrar de novo, Rafael, para tentar... Tentar novamente conectar. Enquanto o Rafa... Você sai e entra novamente, Rafa, porque para mim aqui não está compartilhando. Agradecer a todos mais uma vez pela presença. Estou só guardando aqui. Rafa, sai da conexão e entra. Pronto, agora. Estou aceitando aqui transmitir. Vamos ver se fica agora. Hoje, toda sexta de agora em diante, pessoal. Sim, agora deu. Boa noite, né, oficialmente. Boa noite, Bruno. Como é que tá, meu irmão? Melhor agora com a sua presença, né? Ô, meu amigo, obrigado. Então, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão iniciando essa jornada conosco, nosso ciclo de palestras doutrinárias, né? O Lar de Maria está voltando hoje a iniciar esse trabalho, né? Toda sexta-feira, às 19 horas, estaremos tendo uma palestra doutrinária, né? Hoje com o nosso mineiro pernambucano, né? Rafael Lavarini, e para iniciar nossos trabalhos e passar a palavra para tratar desse tema tão importante, né, de hoje, valorização da vida e comunicações suicidas, eu trouxe um livrozinho, né, para a gente fazer a leitura de harmonização e abertura, né? Não sei se você conhece, né? Sim. A Centelha do Cristo também do nosso irmão, né? Que dentro em breve a gente vai ter uma live de bate-papo com o Rafael também, onde a gente vai falar um pouco do trabalho da PAC, tá? Perfeito. Aí vamos abordar profundamente isso aí e convocar todos para esse trabalho de amor, né? E esse livro, pessoal, como o outro que está lançando, é para justamente ajudar esse trabalho, tá? Quem não conhece, procure conosco também na livraria, que a gente tem o maior prazer em divulgar esse trabalho do Rafael, que ajuda nossos irmãos presidiários, né? Aproxima-te do Cristo, não te sintas em abandono. O Cristo estará sempre próximo de ti, principalmente no momento de tormenta e dor. Desde os primórdios da humanidade, o Mestre tem acompanhado de perto a evolução de todos os espíritos que aqui encarnam. Permite a aproximação do Nazareno, vibra, pensa, sente, vive a boa nova do reino. Assim terás a companhia suave e amorosa do Cristo em tua vida. Recorda ainda as palavras inesquecíveis de Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei. Lucas 9:41. Jesus, mais uma vez, meus irmãos, sempre está conosco, né? Só precisamos buscá-lo cada vez mais. Não mais na teoria, na palavra maravilhosa, mas na prática do amor, né? Aquele que sempre encontra a oportunidade de ajudar, né? Aquele que não cria dificuldades, não procrastina, né? E aproveita minuto a minuto, hora a hora, dia após dia, como uma nova redenção e oportunidade. Então, vamos elevar o pensamento a Deus. Rafael fazer a prece final dos trabalhos e eu vou dar por início dos trabalhos agora com essa prece, tá? Pai amado, Jesus misericordioso,
Agradecemos mais uma vez a oportunidade desses trabalhos que estamos iniciando hoje com o nosso irmão Rafael. Pedimos à espiritualidade que o ajude, que o proteja sempre nesse trabalho que ele vem realizando e que hoje, na noite, junto ao Lar de Maria, possa trazer palavras edificantes, ensinamentos para nossos irmãos que estão em depressão, que estão perdidos, sem sentido na vida, sem um propósito. Que hoje seja esse bálsamo de amor, esse banquete de amor, que possam ser ajudadas essas pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. Sendo assim, que possamos dar por iniciado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Meu irmão Rafael, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. De agora em diante, a palavra é sua. Só aviso no final, quando faltar 5 minutos, só para a gente dar os últimos avisos e fazer a prece, tá? Deus Tá te joia, abençoe. Bruno. Amém, meu amigo. Primeiro eu quero te agradecer, quero agradecer a todos os amigos do Lar de Maria, né, por essa oportunidade de terem confiado em mim um tema tão sério, tão importante de ser falado, né, que a gente precisa falar, acho que acima de tudo de forma respeitosa com os nossos irmãos que estão passando por processos de depressão, processos também de ansiedade que levam ao autoextermínio, síndrome do pânico. Então, acho que o primeiro ponto é a gente sempre ter muito respeito, porque muitas vezes a gente vê esses irmãos sendo julgados, né? É um fraco, não deveria ter feito isso, tem que reagir, e acho que a gente precisa respeitar muito, porque a gente não sabe como foi a infância daquela pessoa, não é? Como foi a juventude, qual foi a relação com os pais, o que ele teve, o que deixou de ter, e nem sempre ter aos olhos do mundo é o essencial, não é? Em qual medida ele pôde conhecer o Cristo, ele pôde ter esclarecimentos sobre as reais leis da vida, qual foi a forma em que aquele espírito reencarnou, quais foram, né, na verdade, as dificuldades, e assim também como os pontos positivos daquele espírito reencarnante, para que essa depressão, essa angústia, essa ansiedade, ou essa síndrome do pânico, ou qualquer outro desequilíbrio de ordem psicológica, psiquiátrica, venha se manifestar, fazendo com que a pessoa pense em cometer um autoextermínio ou acabe cometendo esse ato. Então, acho que o primeiro ponto é a gente respeitar, não é? E estar disposto a estender as mãos. E falando, né, com vocês do Lar de Maria, Bruno, eu fiquei pensando muito numa informação que a gente tem no livro da Ivone, do Amaral, que vem falar sobre os nossos irmãos que cometeram suicídio, né? E eu tenho percebido, e é bom a gente comentar isso também, que às vezes quando nós que somos espíritas vamos abordar esse assunto, a gente fica muito focado nessa parte do sofrimento, né? Do que vai esperar o espírito no mundo espiritual. Então, se pulou de um prédio, ele vai ficar ali por 20 ou 30 anos, até esgotar o fluido vital dele, sentindo que ele está pulando aquele prédio, caindo e sentindo as mesmas dores. Então, eu não digo que a gente não tem que comentar ou compreender esse tipo de situação, mas para quem está em depressão, talvez isso não seja a melhor maneira de melhorar a pessoa, né? O próprio livro da Ivone, que traz, obviamente, as consequências de tal ato, nos fala de muita coisa bonita, né? E o que me chamou muita atenção, e eu gostaria de começar narrando esse fato, né? É o gesto da mãe, né? Aparentemente é algo simbólico, quando a mãe pega no colo, né? E traz para perto do peito, do coração, a criança e a segura, né? Esse gesto parece ser muito simbólico. Eu tô aqui com minha irmã, até peço desculpas, viu, gente? Porque eu tô na casa aqui cheio de menina, eu vim para Minas para visitar a família e de vez em quando vocês vão ouvir menino gritando e correndo aqui, mas é porque não tem como controlar também, né? Criança quando junta, elas não podem faltar com a educação, mas elas vão brincar, vão se divertir. E a minha irmã, ela tá com uma bebezinha, a Elisa, com 5 meses, né? E eu fico observando. A Elisa fica muito no colo da minha irmã, né? E esse gesto aqui a minha irmã faz o tempo inteiro, como todas as mães fazem. E lá no livro da Ivone, eles vêm falar desse gesto, né? Que aparentemente é simbólico, mas esse gesto tem duas grandes características. A primeira, que é o afeto, o carinho, o amor, né? Essa acolhida, mas ao mesmo tempo esse gesto de fazer isso aqui traz muita firmeza, traz muita segurança. A mãe sabe segurar uma criança como ninguém. O pai também sabe, mas o que a mãe faz com a criança no colo,
a segurança até ergométrica e fisiológica que a mãe traz para a criancinha é uma coisa que é incomparável, não é? E aí a gente faz essa analogia aos irmãos que cometeram suicídio, que estão pensando, que estão passando por depressão, que eles também precisam de um gesto semelhante, né? Simbolicamente falando, eles precisam ser acolhidos, não ser julgados, né? Mas acolhidos, eles precisam receber afeto, eles precisam receber o nosso carinho, o nosso amor, a nossa atenção, mas ao mesmo tempo isso também tem que ser firme, tem que ter uma energia, tem que levar uma firmeza para que eles consigam com que essa energia firme os façam reagir. Mas às vezes, Bruno, a gente confunde a firmeza com falta de educação, a gente confunde essa firmeza com um falso moralismo, não é? E às vezes a gente acaba criando uma distância muito grande. E tantas vezes a gente ainda quer ser enérgico sem levar o tempero do amor, sem levar esse afeto, o carinho. Porque quando a mãe carrega de uma maneira firme, ela não está deixando de ofertar para o filho, né? Todo esse gesto de amor e de carinho. Então a gente tem que começar refletindo sobre isso. E não é à toa que os servos, né, da Legião de Maria, eles levavam esse costume em todos os resgates que eles iam fazer, não é? De acolher com muito amor, com muito carinho, mas de uma forma firme, né? Para atingir a alma daquele irmão que não pela morte, não pelo autoextermínio, pelo suicídio, vai deixar de sentir suas angústias. Né? Então esse tratamento, ele continua do outro lado. Né? O suicídio, Bruno, ele acaba sendo uma decisão definitiva para um problema que vai nos acompanhar. Não é? O próprio Jesus, lá no Evangelho, e aí a gente não precisa nem vincular nenhuma religião específica, mas o que está no Novo Testamento, não é? É muito fácil de entender. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Então, quando a gente vai analisar as questões também, voltada à valorização da vida, aos processos depressivos, a gente precisa sempre lembrar disso. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Mas existem aqueles que estão vivos na carne, mas espiritualmente se encontram mortos. Não é? E essa diferenciação que a gente precisa fazer, talvez não está expressando nenhuma depressão profunda em mim, não passou pela minha cabeça cometer um autoextermínio. Mas a minha vida ela tem sido tão sem sentido, tão sem objetivo, que mesmo isso não acontecendo comigo de uma maneira forte, olha, eu quero tirar minha própria vida, se eu não existir, a minha família vai estar muito feliz. Mesmo a gente não tendo esse tipo, é muito perigoso a gente viver com um chamado vazio existencial. Porque pode ser que ocorra um problema muito mais sério do que a gente já está passando, e aí a gente não vai conseguir sustentar. Né? Aí sim a gente vai desabar, a gente vai para o fundo do poço. Então a gente precisa estar em vigilância constante para que a gente não caia numa morte espiritual, mesmo estando vivos. Né? E talvez o termômetro disso é o íntimo de cada um. Não serei eu que vou falar com o Bruno, Bruno, espiritualmente você está morto. Né? Cada um segundo a sua consciência. Por isso que Santo Agostinho, ele sempre fez uma recomendação muito interessante, né? Ao final de cada dia, a gente precisa fazer uma retrospectiva de como foi o nosso dia, do que está acontecendo, qual que é o meu ponto forte, qual que é o meu ponto fraco, o que eu preciso melhorar, porque nessas reflexões diárias, a gente vai tendo oportunidade de nos conhecer. A gente se conhece pouco. Todos nós temos as nossas sombras. Todos nós trazemos as nossas angústias espirituais, não é? Que são potencializadas pelas dificuldades dessa vida, não é? Mas a gente precisa se conhecer, porque se conhecendo, quando acontecer problemas mais sérios, a gente vai saber como se comportar. Qual o comportamento ideal para aquela situação e para aquele momento, não é? Então, eu acredito que para todos os cristãos, de uma maneira geral, o roteiro será sempre o Evangelho, o roteiro mais seguro, para a gente entender essas questões, para sair de um processo depressivo. Existe uma história, Bruno, que eu sempre gostei muito dela. Essa história está no livro Boa Nova, no capítulo 8, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. E veja que interessante. Nicodemos era um dos apóstolos de Jesus, certo? E ele sofria por depressão profunda. Mostrando para a gente que ainda que eu frequente um templo religioso, ainda que desde a minha infância eu tenho a minha fé,
ainda que aparentemente não me falte nada, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? O homem andava ao lado de Jesus e estava com depressão profunda. O que eu acho interessante nessa mensagem, nessa passagem lá do Boa Nova, que inclusive está no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo, né? É que Jesus, antes de chamar, isso é Bartolomeu, antes de Jesus chamar Bartolomeu para conversar em particular, acontece um fato interessante. Jesus o observa algumas vezes. E nessa observação, ele percebe, então, que ele precisava de ajuda. Então, imaginem só. Quantas vezes a gente tem observado as pessoas que convivem conosco? Uma outra coisa muito comum, Bruno, nesse processo de suicídio, né? Inclusive, a gente passa por um momento histórico, principalmente entre os jovens. Para a gente ter uma ideia, pessoal, em 2018, em todo o planeta Terra, se pegarmos todas as guerras que aconteceram, foram mortas 700 mil pessoas. Pelo suicídio, morreu 1 milhão de pessoas. Então, o suicídio em 2018, que é a última estatística que nós temos, ele matou mais do que as guerras todas que estavam tendo na Terra. As guerras mataram 700 mil, o suicídio matou 1 milhão de pessoas. Entre os adultos, Bruno, o suicídio ele tem a 14ª causa de morte. Ele é a 14ª causa de morte. Entre os jovens, entre os adolescentes, ele chega a ser a 2ª causa, né? Então é uma coisa assustadora. Por que é uma diferença muito grande? O adulto, ele não é as principais causas de morte, mas para o jovem já é a 2ª causa. Por que será isso? Não é? E aí a gente vai começar a entender. Nós estamos tendo muitos problemas nessas gerações atuais. E o problema maior é óbvio que a pessoa que comete o autoextermínio, ela tem a maior responsabilidade. Mas o problema maior está dentro dos lares. Principalmente na condução do processo educacional dos pais. Que tem por consequência o jovem cometer o autoextermínio. E por que eu estou trazendo isso ao falar de Bartolomeu, desse encontro com Jesus, Jesus observando os gestos, que às vezes nós mesmos, às vezes comentamos o seguinte, nossa, meu primo, ou meu amigo, ou um familiar meu cometeu suicídio, eu não esperava. A pessoa parecia estar tão bem, né? O Bruno parecia estar bem, semana passada ele postou uma foto lá no Instagram, sorrindo, mostrando um prato de comida muito belo, né? Mas no Instagram ninguém tem conta para pagar, saúde, no Instagram muitas vezes todo mundo come bem, todo mundo tem uma alimentação saudável, todo mundo tem um corpo perfeito, todo mundo está indo para a praia, porque muitas vezes, ou na maioria delas, a gente quer mostrar uma realidade que não é nossa. Aquilo ali, eu acho que quanto mais a gente tenta ficar mostrando o que a gente tem feito, onde que a gente está indo, isso representa muito um vazio existencial. E se a pessoa está postando uma coisa bacana no Instagram, aquilo não significa que ela está bem, não é? Então, o que a gente tem perdido, Bruno, e tem perdido muito, porque a gente está viciado nos eletrônicos, e a tecnologia é maravilhosa, mas a gente tem excedido muito nisso, não é? E esse excesso faz com que a gente veja muito mais um Instagram, sem que a gente tenha uma diretriz numa rede social, ou que a gente vai ver uma coisa construtiva, a gente fica à toa mesmo, matando o tempo, né? Do que, por exemplo, olhar nos olhos das pessoas que convivem conosco. Né? Dar atenção às pessoas, valorizar os gestos, né? Porque aí você vai começar a perceber que seu filho de 9, 10 anos está transparecendo uma angústia muito grande pelo olhar. Pelo olhar. O próprio Cristo, quando pregava lá no Sermão do Monte, depois de falar as bem-aventuranças, ele vem nos dizer e afirmar que os olhos são reflexo do que está no nosso íntimo, do que está no nosso coração. Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os olhos não forem bons, o corpo é treva. Então ele vem falar que os olhos, o olhar, é um termômetro do que está no nosso íntimo. E se a gente começar a criar esse costume de observar mais nos olhos dos nossos filhos, a gente vai conseguir perceber que muitos deles estão gritando um pedido de socorro. E só a gente que ainda não percebeu. Então a gente precisa estar atento aos detalhes. Jesus só conseguiu intervir na vida de Bartolomeu, seu discípulo, que era depressivo, porque ele ficou observando esses detalhes, os gestos, não é? E se a gente tem esse costume de estar sempre próximo aos filhos, não é?
a gente vai conseguir observar tudo isso de uma maneira muito mais fácil. E é engraçado que o Bartolomeu, ele apresenta os problemas dele, as dificuldades. Ele tinha problemas dentro de casa, com o pai e com os irmãos. O pai e os irmãos não aceitavam ele seguir Jesus. Quantos de nós não temos problemas também com familiares que não aceitam a gente ter uma religião A ou B? É muito comum isso, não é? Além dessa dificuldade, ele estava passando por uma crise na pesca. Bartolomeu também era pescador, e não era todo dia que ele estava conseguindo pegar os peixes suficiente para sustentar a vida dele, não é? E aí a gente traz para o nosso dia a dia também. Nem sempre a gente vai ter o emprego que a gente gostaria, nem sempre a gente vai estar ganhando o salário que a gente gostaria, não é? Mas aí Tadeu já tinha um problema de relacionamento com o pai, com os irmãos, a dificuldade de conseguir pescar, né, e de ter o peixe que ele gostaria de ter, e um terceiro problema também de relacionamento quando ele ia vender o peixe para os comerciantes. Por exemplo, o Judas, ele era um desses comerciantes que comprava dos pescadores. Então ele brigava demais, muita briga no trabalho, muita discussão, não é? Isso tudo vai minando o ser humano. E eu acredito que em Bartolomeu todos esses problemas foram potencializados porque ele ainda perde a mãe. E muitas vezes também a gente sofre com a perda de entes amados. Ou quando a gente descobre uma enfermidade de alguém que a gente gosta, que a gente ama muito, não é? Então ele estava passando por muitos problemas, relacionamento com a família, perda de ente amado, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos também profissionais. Então ele foi procurar o Cristo. E tem uma coisa que Bartolomeu fala, que me chama muito a atenção. Ele afirma que a única coisa que fazia com que ele continuasse vivo, ou seja, então ele já estava refletindo, né, sobre não continuar vivo. Porque se começa a colocar na balança, não, isso aqui me faz estar vivo. É um sinal de alerta. É um sinal que a gente precisa estar sempre atento, né? Eram as promessas que Jesus fazia sobre o reino dos céus. Então, ou seja, ele projetava ser feliz e terminar todo aquele mar de sofrimento quando ele chegasse nesse almejado reino dos céus. E aí o Cristo traz um ensino fantástico. Porque Jesus fala com ele assim, sim, Bartolomeu, chegará um dia que nós todos poderemos desfrutar desse reino. Mas a vontade do meu Pai é que com a nossa postura e o nosso esforço, a gente consiga fazer com que um dia a Terra também se torne esse reino. Então a gente projeta demais a felicidade num futuro distante, num lugar que a gente ainda nem conhece, não é? Ao invés de valorizar o necessário que nós temos, e ainda que seja difícil, são nas lutas, nas adversidades, que a gente consegue crescer espiritualmente. São nas adversidades encaradas com coragem, com determinação, e acima de tudo, Bruno, persistência. Nós temos muita dificuldade em persistir. Então, a partir do momento que a gente conseguir encarar a vida nesse prisma, ainda que a porta seja estreita, ainda que os problemas que a gente tem que resolver sejam sérios, a gente vai começar a preencher o nosso vazio existencial. Porque todo dia que nós colocamos a cabeça no travesseiro, percebendo que a gente deu o nosso maior esforço para minimizar todos os problemas que a gente tem, a gente vai começar a sentir paz, pelo menos para dormir. E aí uma característica também de quem tem depressão profunda, quem tem síndrome do pânico, é a dificuldade no sono. Não se dorme bem, ou se dorme de forma exagerada, se dopando com medicamentos. Não é? Mas ainda que você durma um tempo grande, não é aquele sono que te satisfaz, você nunca está satisfeito. Não é? O corpo acorda parecendo que passou um caminhão, a angústia continua e você vai cada vez mais descendo a ladeira. Não é? Descendo a ladeira. Por quê? Para a gente dormir bem, a gente tem que viver bem durante o dia. A gente tem que se esforçar ao máximo em tudo que a gente faz para vencer. Então, se eu estou num nível de depressão, que eu já não consigo sair de casa, vamos começar a esforçar. Não é que você vai conseguir preencher o seu dia inteiro, mas vamos tentar sair pelo menos 4 vezes por semana para fazer uma caminhada de 30, 40 minutos. É comprovação científica. O difícil é sair para ir para a caminhada. Mas quando a gente vai, o bem-estar é muito grande. O bem-estar é muito grande. São comprovações científicas que mostram que o fisiológico nosso, os hormônios que a gente recebe, eles nos dão sensação de bem-estar. E aquela pessoa que ficava 24 horas por dia angustiada, vai ter um momento que vai ter bem-estar, e ali ó, a oxigenação no cérebro vai fazer a gente começar a raciocinar a própria vida, e a gente vai começar a ver saída em alguns problemas. A gente vai começar a entender, então, uma simples caminhada já é o início de uma mudança. Já é o início de processo de transformação.
Precisamos muitas vezes ter humildade de pedir ajuda, seja para um amigo que a gente confia, para conversar, desabafar, seja para procurar um psicólogo, não é? Muitas vezes vai ser necessário tomar um medicamento, ir até um psiquiatra. A gente tem que deixar esses preconceitos de lado. Quem procura psiquiatra, quem procura psicólogo não é doido. São pessoas que buscam viver em equilíbrio. E a melhor posição da vida é o equilíbrio. A melhor posição da vida é o equilíbrio. E ali Jesus, ele quis mostrar um outro sentido daquele sofrimento de Bartolomeu. E ele foi pegando ponto a ponto. Primeiro, a relação dele com os irmãos e com o pai. Jesus mostra, olha, eles ainda não conhecem o evangelho. Eles não estão tendo a oportunidade que você está tendo. E por isso não te compreendem. Muitas vezes, as discussões infrutíferas, elas precisam ser dado lugar ao silêncio. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Bruno, silenciar é muito difícil, meu irmão. A gente acha que silenciar é não falar nada, é não fazer nada. Mas o silêncio diz muito. O silêncio é uma grande ação, dependendo das circunstâncias, não é? Então Jesus demonstrou que, na maioria das vezes, quando os irmãos vinham e o pai, ele tinha que guardar silêncio. Porque Bartolomeu, ele acabava revidando. E quando ele revidava aquelas discussões, piorava. O leite entornava, né? Porque aquilo ali tomava uma proporção muito grande. Jesus pediu que ele tivesse paciência na pesca, tranquilidade. Certamente Jesus o fez lembrar de um dos ensinos também do Sermão da Montanha. Observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, não juntam em celeiro, mas não falta a eles o necessário. Observai os lírios no campo. Nem o rei Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu com tamanha beleza. Cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu problema. E aquilo ali certamente preencheu o íntimo de Bartolomeu quantas questões no campo profissional, sem ele se desesperar, sem ele entrar em desespero. E aí a gente começa a observar que Bartolomeu vê uma luz no fim do túnel. Bartolomeu percebe que ele poderia fazer algo para mudar aquela situação. E aí Humberto de Campos vai descrevendo como que foi o retorno para casa depois dessas explicações de Jesus, depois dessas orientações do mestre. E ali é afirmado que até o mugido do gado tinha um som diferente aos ouvidos dele naquele dia. O canto dos pássaros, as rosas que ficavam próximas à casa dele, aquilo ali começou a ter uma proporção e ele começou a observar de uma maneira que ele nunca havia observado na vida antes. Então acho que a gente precisa observar também o ponto de vista que a gente tem analisado as dificuldades que nós estamos enfrentando. Às vezes a gente vê com aquele ponto de vista do pessimista, que está tudo acabando e a gente não valoriza o que é simples na vida. E às vezes é o que é simples que vai nos reerguer. E aí ele já chega tarde da noite, né, de madrugada em casa, depois daquela conversa longa com Jesus, o grande psicólogo da vida. Inclusive, quem se encontrar em depressão, quem não estiver bem, vai lá no Boa Nova. A gente acha até na internet, em PDF, né, essa história, capítulo 8 de Boa Nova, intitulado Bom Ânimo. Porque Jesus, além de fazer aquele processo terapêutico com Bartolomeu, ele faz com a gente que está lendo. Né? Vamos nos colocar no lugar de Bartolomeu, vamos fingir que a gente é Bartolomeu, levando todas aquelas reclamações, para tentar entender qual foi a resposta de Jesus a cada um daqueles problemas. Né? Então a gente tem a oportunidade de passar por um processo terapêutico, uma sessão com Jesus. Né? Com Bartolomeu, uma sessão bastou. Porque ele chega em casa, o pai e os irmãos já vêm gritando, querendo agredir ele, e ele em silêncio. Eles assustam, porque sempre Bartolomeu falava alguma coisa, queria dar algum sermão. E ele em silêncio. Vai para o quarto, descansa ali pouco tempo, porque quando começou a clarear o dia, ele já vai para o labor, e ali ele já olha para o mar de uma maneira diferente, para aquele grande lago da Galileia, que é conhecido como Mar da Galileia. Na hora de trocar ideia com os comerciantes, ele aceita o preço que eles falaram, sem questionar, sem brigar, e ele começa a levar a vida dele dessa forma, de uma maneira mais leve, sem deixar de se esforçar. Porque o silêncio, a não discussão, deixar de sermos mesquinhos, tudo isso requer muita força, requer um movimento muito grande. E ele começa a fazer esse movimento, compreendendo, por exemplo, a mensagem também da imortalidade, que é fundamental
para a gente também ter nossas dores aliviadas. Quem de nós nunca perdeu um ente amado? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala algo muito significativo. Primeiro ele diz, se Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. A ressurreição não é uma coisa só do Cristo. Então, se o Mestre ressuscitou, todos nós podemos também ressuscitar. E aí a ressurreição ela tem várias simbologias. Primeiro, a continuidade da vida. Porque como pode uma pessoa que foi crucificada, que morreu depois de 3 dias estar vivo? Não é? O próprio Jesus afirmou, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E Paulo afirma, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E Paulo era tão inteligente que ele ainda deu exemplos de quantas pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus, para não falar que é um conto de uma única pessoa. A começar por Maria Madalena, os discípulos, a mãe de Jesus, os 2 discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, os 500 da Galileia. Imaginem, está lá no final do Evangelho de Mateus, tem uma menção também em Atos dos Apóstolos, os 500 da Galileia. 500 cristãos na Galileia presenciando Jesus em espírito e na sua famosa ascensão que ele nos fala. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se alguém que morreu afirma também que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que foi testemunhado por centenas de pessoas, é uma mensagem real. É uma mensagem real. E isso muda também o nosso ponto de vista ante um problema, ante uma dificuldade, ante um processo depressivo, ante a ideia de cometer o autoextermínio, percebendo que a gente vai estar apenas tomando uma decisão definitiva para um problema que não vai acabar. Um problema que a gente ainda vai ter que resolver em algum momento. A gente está potencializando um processo de dor. Mas Paulo, ele continua ali no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, falando que aqueles que creem em Cristo apenas em uma vida, têm uma fé vã. O que é uma fé vã? Uma fé vaga, sem sentido, sem estar preenchida, sem que seja uma fé racional. E ele ainda termina ali no item 19, nos afirmando que aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Olha o tanto que isso é forte. Acreditar em Jesus apenas em uma vida nos faz o mais miserável de todos os homens. Então, se a nossa angústia ela tem relação com uma perda de um ente amado, e é natural, depois de perder aqueles que a gente ama, a gente passar por um processo de depressão, de tristeza, de angústia. Mas se isso já está instaurando uma enfermidade, já está se arrastando por muito tempo, a gente precisa ter confiança, o reencontro vai acontecer. Desculpa. O reencontro vai acontecer. Amém. Mas a gente precisa confiar nisso. Precisamos confiar nesse processo. E certamente o Cristo demonstrou isso a Bartolomeu. E o Evangelho, ela sempre será a mensagem do amor que triunfará a própria morte. O Evangelho não é só a mensagem do amor. É o amor que triunfa a própria morte. Quando o próprio Cristo estava terminando a chamada Santa Ceia, simbolicamente ao final daquela última refeição com os discípulos, nas vésperas ali da sua crucificação, ele se veste primeiro como escravo e lava os pés dos seus seguidores, e ao final ainda fala com eles, olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizeis bem porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, estou aqui lavando os pés de vocês, eu espero também que vocês lavem os pés uns dos outros. Mostrando que a gente está aqui para servir. E que a gente precisa ter como primeira característica de cristão a simplicidade. Porque sem simplicidade a gente não vai a lugar nenhum. Sem simplicidade a gente não vence nenhuma depressão, nenhuma síndrome do pânico. Porque acho que o primeiro momento é reconhecer que estamos doentes. É reconhecer que somos enfermos. É reconhecer que precisamos da ajuda de alguém para vencer aquela dificuldade. Então isso requer humildade. Na sequência, o Cristo vem falar que a sua morte está próxima. E aí imagina o que é receber a notícia de que alguém que a gente ama muito, que a gente gosta muito, está próximo de perder a vida. Né? Que o desencarne se aproxima, seja com uma doença muito grave, ou um acidente que aconteceu de última hora. Como que a gente fica senão com medo, angústia, temos incertezas, começamos a ter um sentimento profundo de tristeza, a gente começa a sentir saudade antes da hora, né? Embora, muitas vezes, a Terra, a medicina dê um diagnóstico, mas o diagnóstico de Deus também é diferente. Ele é óbvio que pode operar uma transformação no nosso corpo físico, se for da vontade do Pai e do merecimento do Filho, não é? Mas a gente começa a entender que o Cristo,
quando dá essa notícia naquele local com seus discípulos, eles foram tomados desse tipo de sentimento. Mas é tão interessante que eles começam a falar, Senhor, mas como é que nós vamos saber o caminho sem o Senhor aqui? E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão a mim, o caminho sou eu. Só que eles precisavam do Cristo ali, materializado ao lado, não é? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Imagina o tanto que foi bom ficar 3 anos do lado de Jesus, né? Maravilhoso. Tem pessoas que têm um astral tão elevado, Bruno, que a gente quer estar perto da pessoa o tempo inteiro, o magnetismo dela nos envolve. Mas tem pessoas negativas que a gente quer estar longe. Embora esses também precisem da nossa atenção. Mas imagina o que era estar do lado de Jesus Cristo. Então, além da amizade, do amor que eles tinham ao Cristo, era muito bom estar ao lado dele. E ele anuncia que está indo morrer, que está indo embora. E aí depois o Cristo faz um segundo grande ensino. Primeiro da simplicidade, ele anuncia a morte. Fica aquela angústia, ele fala, ficais atento, pois um novo mandamento vos dou. Ou seja, ele ia trazer um ensinamento novo, pouco tempo antes dele morrer, que ele nunca tinha falado. E pela primeira vez em todos os evangelhos, apesar de Jesus ter falado do amor de Deus, do amor ao próximo, do amai-vos uns aos outros, ali pela primeira vez ele fala, ficais atento, pois um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então não era mais e não é mais o amor como a gente imagina que tem que ser, mas o amor como o Cristo viveu e continua vivendo por todos nós. É o amor crístico. E aí o Chico Xavier vem afirmar que o amor que mais se aproxima na Terra daquele que Jesus pregou é o amor da mãe. Aquele que faz esse gesto, né? Que tem aí no mundo espiritual como grande tutora da humanidade, a grande mãe Maria de Nazaré, a nossa mãezinha santíssima. Então o amor que mais se aproxima é o amor da mãe. Por isso que esses irmãos que estão passando por um processo tão difícil de querer cometer o autoextermínio, eles precisam, sobretudo, de um amor parecido com o amor materno. Ainda que eles não tenham uma mãe na vida deles, a gente pode sim representar essa mãe, acolhendo com muita firmeza, sem faltar com o tempero da vida, que é o carinho, que é a afeição. Mas eu acredito também, Bruno, que mesmo quando você fala com a pessoa que está na iminência de perder alguém muito amado, que ele tem que amar, e você vai lá, dá carinho, dá amor para ele, talvez isso aí não termine o medo, as angústias, né, a dificuldade. E eles continuam insistindo, perguntando muito para Jesus, desesperados. E aí Jesus traz um ensino que acalma mais os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu vou a fim de preparar-vos o lugar. Ou seja, Jesus não só nos afirma que a vida continua, mas que existem diversas moradas no universo, na casa do Pai, e que ele vai para preparar a nossa morada. A fim de preparar a nossa morada. Não é que Jesus ele vai construir uma casa e vai nos esperar em outro planeta, em outro local, ou no céu, no inferno, não sei lá o que for. Qualquer plano da vida. Não é isso. O preparar a casa é o Cristo se ausentar fisicamente e dar a oportunidade aos seus apóstolos construir no campo íntimo, na casa interior, o reino dos céus. É construir intimamente a convicção do reino dos céus. E o Cristo, Bruno, embora muita gente ache que Jesus está no céu, nos planos mais altos da vida, tocando uma harpa, né, com as asinhas de anjo, Jesus, certamente, ele está onde há mais lágrima e sofrimento. Nos umbrais, nas trevas, nos abismos dos mundos espirituais inferiores. Maria de Nazaré é um grande exemplo disso. Teve como o primeiro trabalho com os suicidas acolher o próprio Judas, que havia sido responsável pela morte do filho dela. O amor que mais se aproxima do amor de Jesus é o amor de mãe, mas a maior dor da terra é a dor da mãe que perde um filho. Ela presencia o filho morrer na frente dela, e o responsável direto, Judas, que depois comete suicídio, é acolhido por ela. Ela acolhe o responsável pela morte do filho. Ela já inaugura os trabalhos assim. E ela continua trabalhando com esses irmãos. Então o que a gente consegue compreender com tudo isso? Quanto mais a gente quiser a presença de Jesus, de Maria,
dos anjos da guarda, né, desses santos aí das tradições católicas, espíritos evoluídos nas tradições espíritas, a gente precisa também estar onde há lágrima e sofrimento. Quanto mais dores, mais necessidade de cristãos o local tem. E a gente quer ser cristão numa boa, não é? Por isso que a gente vai acumulando também vazios existenciais. A gente quer ser cristão onde é confortável. A gente quer ser caridoso sem sair do lugar, sem se mover. Às vezes a gente vai, por exemplo, fazer um trabalho, e é engraçado, toda ação que a gente vai fazer, e óbvio, a gente tem que ressaltar e exaltar, só a gente estar fazendo um movimento já é um passo importante, mas a gente sempre vai com a cabeça que eu estou sendo caridoso. Eu estou indo para me ajudar. E às vezes quem está ajudando é o assistido que está nos ajudando a conhecer a nós mesmos. Não é? E aí é interessante que, por exemplo, a gente vai fazer uma ação com moradores em situação de rua, Bruno. E aí naquela ação que a gente procura fazer, a gente às vezes tem preferências de levar uma quentinha, uma comida, para aqueles moradores em situação de rua que não são dependentes químicos. Porque o dependente químico ele é perigoso. E eu não estou aqui afirmando que a gente não tem que ter cautela. Mas quem será que precisa mais? Não só do prato de comida, que é um pretexto para você sentar do lado daquela pessoa e ouvir as dores dela. Quanto tempo será que um morador em situação de rua não recebe um abraço? Quanto tempo será que um dependente de crack não tem alguém para ouvir as dores dele? Por que será que ele foi para o crack? O que ele estava querendo preencher no íntimo? Será que ele não tem uma mãe no mundo espiritual, alguém que ama muito, e que está esperando um cristão ser intermediário ali para levar um abraço espiritual, para aquilo ali amenizar as angústias, as dores, e ali começar um tratamento que vai iniciar pelo espírito e um dia vai refletir no corpo, na mente, no social daquele irmão que já perdeu a esperança? Mas a gente é seletivo até na pseudo-caridade que a gente vai praticar, não é? A gente quer ir onde é mais suave, onde é mais tranquilo. Então a gente precisa pensar nisso tudo. Quando Paulo escreve aos Hebreus, lá no capítulo 13 da carta, no item 3, ele fala: visitai os presos, como se estivesse preso com eles. Então toda obra social que a gente for fazer, não é só fazer, é se colocar nas pessoas, no lugar das pessoas que estão recebendo. Para a gente não humilhar na hora de entregar algo. Para a gente realmente ter essa delicadeza de observar os gestos. Observar os gestos. O discurso mais conhecido de Jesus são as bem-aventuranças. Até aqueles que não são cristãos afirmam, como Gandhi, que se tudo religioso fosse perdido na Terra, tudo das religiões fosse perdido, restando apenas as bem-aventuranças, a humanidade não estaria perdida. E aí, quando se fala das bem-aventuranças, a gente sempre fala do capítulo 5 de Mateus, do item 3 adiante, que são 7 virtudes, e ao final 2 grandes promessas. A gente sempre fala a partir do pobre de espírito em diante, mas no item 1 e 2 tem informações ali que são essenciais para a gente ter um bom entendimento. E a gente passa batido e nem percebe, Bruno. Houve 3 gestos de Jesus e uma reação antes dele começar a falar. 3 ações de Jesus. E como que a gente não valoriza as ações de Jesus? Será que Jesus agia sem ter sentido? Será que Jesus agia ao acaso? E aí Mateus vai nos registrar. Vendo Jesus a multidão, subiu a um alto monte. Se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele. E ele então começou a falar. A gente lê a Bíblia. A gente não tenta aprofundar e entender os contextos. Imagine que naquela época era tão difícil comprar papel como escrever, ou achar alguém que escrevesse. Pelo preço, pela dificuldade de curar um papiro, de sacrificar um animal para ter um pergaminho. Então era uma palavrinha que significava muita coisa. E imagina com Jesus cada gesto dele, o tamanho desses significados. O Evangelho não é um livro para a terra, o Evangelho é um livro espiritual. A vida de Jesus é um roteiro espiritual para que a gente viva em espírito mesmo estando encarnado na terra. E ele já começa. E Jesus, vendo a multidão. Imaginemos nós o que é o olhar de Jesus. O que significava cruzar o olhar com o olhar do mestre. Existe um machado arqueológico muito famoso do senador romano Públio Lentulus, uma carta que foi achada no século V, em que ele, a pedido de Tibérios, ele vai até o Cristo para escrever uma carta quem era Jesus, com aspectos físicos, morais
E o que mais me chama a atenção naquela carta é quando ele fala do olhar de Jesus. Aqueles que fitavam o Cristo ou temiam ou se voltavam àquele amor divino. As pessoas estremeciam. Exemplo disso é Jesus recém-nascido, sendo apresentado no templo ao velho Simeão, que ao carregar Jesus no colo, disse a Maria e José: o servo do Senhor pode descansar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Ele cruzou o olhar com o olhar de Jesus recém-nascido. E ali Mateus coloca de uma forma enigmática em Jesus vendo a multidão. E não era só aqueles que estavam presentes naquele momento. Eram todos nós. Jesus é o governador da terra. Nós somos a ovelha desse grande pastor. E bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. No íntimo. Jesus conhece as nossas sombras, as nossas dores, as nossas angústias. E ele não nos deixa desamparados. E quando Mateus afirma que Jesus viu a multidão, ele já estava enxergando isso de forma atemporal. Não só nos que estavam ali, mas todos nós que fazemos parte da humanidade. E aí, tendo compaixão da nossa pequenez, compaixão dessas nossas sombras, desse vazio existencial que nos corrói, Jesus sobe ao alto de uma montanha. Que também não foi só o Monte das Oliveiras. Não foi aquele lugar geográfico específico. Mas quando fala na subida de Jesus, certamente o Cristo, ele sobe o seu padrão vibratório. Ele sobe a sua frequência espiritual. E o Cristo era médium de Deus. Ele afirma o tempo inteiro: eu e o Pai somos um. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu conheço o Pai como sou conhecido por Ele. Então imagine, ele em conexão direta com o Pai. Então sentiu compaixão do irmão, entra em conexão com o Pai. Jesus sente compaixão da humanidade inteira, da grande multidão. E ali ele entra em conexão com o Pai. E se a gente pegar esses itens, esses dois primeiros itens, Bruno, será que a gente está conseguindo enxergar pelo menos os filhos? A esposa, o esposo, os nossos pais? Inclusive desde a primeira revelação de Moisés, que são 10 determinações, uma delas, porém, tem promessa: honrar pai e mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus os dará. E essa terra não é um lugar específico, como a gente já afirmou. Essa terra prometida é o Evangelho. Quando a gente encontra o Evangelho, nós nos assemelhamos àquele homem que procurava o ouro onde ele não existia. E encontrando-o, vendeu tudo que tinha para comprar aquele sítio, aquela região e ficar com aquele tesouro. E a gente tem que vender os interesses da matéria. Não que a gente não precise da matéria para viver, precisamos sim. Mas isso não pode ser mais importante que as questões do espírito. É isso que vai nos fazer dar a volta por cima. Por isso que Paulo escreve em uma das suas cartas: tudo posso no Cristo que me fortalece. Escrevendo também aos Gálatas: fui crucificado com Cristo. Ou seja, matei o homem velho. A vida que vivo hoje já não sou eu quem a vive, mas o Cristo que vive em mim. Jesus aparece para Paulo em Damasco mais forte do que como uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Uma luz que cegou Paulo. Mas o que eu acho interessante é que depois, quando termina aquela visão, Paulo vai tatear nas próprias sombras, segundo o Atos dos Apóstolos e o livro Paulo e Estevão. Jesus, ele se manifesta na nossa vida. Quando vamos para um templo religioso, quando lemos a Bíblia, quando a gente ouve uma pregação, quando a gente faz uma ação caritativa. Mas Jesus não vai resolver os nossos problemas. Nós estamos com as nossas sombras para a gente ter o mérito da resolução. Jesus não nos salvou quando ele foi crucificado, mas ele nos mostrou uma vida espiritual. Porque a partir desse entendimento a gente vai espiritualizar as coisas da matéria. Então Jesus vê a multidão, que a gente possa ter sensibilidade de honrar pai e mãe, de observar os gestos, de largar um pouco a tecnologia e dar mais atenção a quem convive conosco, para a gente ir preenchendo esses vácuos, preenchendo esses vazios. Essa conexão com o Pai, por que não fazer o culto no lar todo dia? Eu não consigo entender, Bruno, até hoje, por que a gente faz campanha para as pessoas fazer culto no lar uma vez por semana. Culto no lar é todo dia, gente. A família de Gesiel, Estevão e Abigail fazia todo dia. Jesus fazia todo dia na casa de Pedro.
A gente tem ali no livro Os Mensageiros um ponto de apoio dos espíritos que trabalham para Jesus na terra, o lar de uma viúva, simples, pobre, paupérrima, aos olhos do mundo, com 4 filhos. Tinha que escolher ou ia dar para os filhos o almoço ou a janta. Mas todo dia às 18 horas estava pegando o evangelho e lendo para os meninos. E ele era um ponto de apoio para os espíritos que trabalham para Jesus. Milhares de espíritos vão buscar apoio, porque ela fazia o culto no lar todo dia. Quando fala que Jesus, ele tem compaixão das nossas dores e se eleva, sobe, entra em conexão com o Pai, é uma dica. Se a gente tem compaixão das pessoas que estão sofrendo, e a começar pela família, vamos levar Jesus diariamente para os nossos lares. Culto no lar não é uma vez por semana. A gente come todo dia, às vezes a gente faz fofoca todo dia, a gente fica na internet à toa todo dia. Por que que esse momento nosso com Deus de conexão tem que ser uma vez por semana? E aí é muito difícil disso virar algo natural. Natural é aquilo que a gente faz com disciplina todo dia, para fluir de forma natural essa conexão. Agora o que eu acho bonito, Bruno, é que depois de Jesus ter compaixão, entrar em conexão com o Pai, o terceiro gesto dele, a terceira ação é sentar, é estar acessível. Será que a gente está acessível às pessoas que convivem com a gente? Será que se um irmão que está angustiado ligar 2 da manhã, é bobagem, não quero atender não, deixa para lá, pode cometer um suicídio. Esse assentar de Jesus é estar acessível a servir, com humildade. Ainda que ele tivesse em conexão com o Pai, ele não deixou de ter humildade de estar sentado na terra, pés no chão. Então, se a gente tem na nossa casa uma família com harmonia, se a gente faz oração todo dia, se a gente ajuda no trabalho da caridade, vamos colocar os nossos pés no chão, porque a gente ainda não terminou nenhum trabalho. A gente está começando a desenvolver um trabalho de caridade. O nosso espírito é devedor e o nosso débito é milenar. Temos débitos milenares. Não podemos julgar um trabalho antes de ser concluído. E só vai concluir depois que a gente terminar a reencarnação. Aí a gente vai fechar um ciclo para começar tantos outros. Por isso que Paulo também, nos últimos dias de vida, escreve a Timóteo, a segunda carta para esse filho dele do coração. Combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Então só no final da vida que ele fala, fechei a carreira, fechei o ciclo, venci esse bom combate contra mim mesmo. Dei meu testemunho com perseverança até o fim. Só no final da vida. Então isso é colocar os pés no chão. É saber que a gente ainda não tem nenhum mérito antes da tarefa estar concluída. E o mais lindo nisso tudo é que a resposta que ele teve é que os discípulos se aproximam dele. Vejam que bacana, Bruno. Jesus olha para a multidão, mas quem aproxima são os discípulos. Jesus olha para todos nós, mas quem está perto de Jesus é quem é discípulo. E o que é o discípulo senão o que faz a vontade do mestre? Se temos, portanto, vazio existencial, depressão, ansiedade, a gente precisa reavaliar. Porque quando nós estamos indo ao encontro do mestre enquanto discípulos, esse tipo de situação a gente vai conseguir vencer. Ainda que dia ou outro a gente fique um pouquinho angustiado, um pouquinho aperreado aqui e ali, a gente vai ter força suficiente para vencer. Porque a gente vai estar no caminho. A gente vai estar em movimento. Não mais como o cego Bartimeu que estava caído no caminho. Mas quando viu Jesus passar, ele começou a gritar. Filho de Davi, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Então ele faz o primeiro movimento. E ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, é muito claro a narrativa que Bartimeu, ele estava caído no caminho. Ele estava sentado no caminho. Ou seja, ele não conseguia enxergar a direção que ele ia. E o caminho é o que a gente precisa seguir de fato. Mas ele estava parado, ele não estava em movimento. Mas quando ele ouve Jesus chamar ele vê aquilo ali uma oportunidade. Você que está angustiado, você que não está bem, que às vezes fala assim, e se eu terminar minha vida? A gente quer matar a dor, a gente não quer perder a vida. E a gente não vai resolver problema nenhum com isso. Mas vamos dar ouvidos ao chamado do Mestre. Vamos ter ouvidos de ouvir esse convite amoroso do Cristo, que está passando no nosso caminho. Vamos utilizar da tecnologia das redes sociais para procurar Jesus, seja qual for a religião. Ele vai conseguir preencher esse vácuo. Mas o interessante, Bruno, eu sei que a gente já está no finalzinho, é que as pessoas que estavam ao lado de Bartimeu começaram a falar com ele o seguinte assim, cala a boca, não fala nada não, você está atrapalhando.
E às vezes quando a gente quer mudar de vida, a gente quer buscar o Cristo, o que mais tem são as pessoas que chegam para desanimar. Não, não faz isso não. Para que você vai mexer com isso? Visitar presídio, visitar idoso. Não, vamos para um churrasco, vamos para um pagode. Não que você não possa ter esses momentos. Você pode ter, mas a gente tem que entender que nós somos espíritos imortais. Estamos de passagem na Terra. Não vamos ficar algemados às questões carnais. Não vamos ficar presos a isso. E mesmo assim, Bartimeu começou a gritar mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para a caminhada. E manda que as pessoas chamem ele. Jesus não vai. Por que ele manda? Porque ele confia na gente, Bruno. Nós que dizemos que somos cristãos, precisamos ser esse intermediário para levantar o irmão que está caído no caminho. E eles vão e falam, tem bom ânimo, levanta-te, o Cristo quer você. E a gente tem que levar essa mensagem aos irmãos que estão caídos. Tenha bom ânimo, coragem. Vamos se levantar, vamos movimentar. Jesus espera muito de ti. E ele se levanta, vai até o mestre e Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Jesus quer saber as nossas intenções. Eu quero ter visão. Ele não falou, quero voltar a enxergar. Ter visão é enxergar a vida segundo as leis de Deus. Jesus então, pois bem, a tua fé te curou. E ao final da passagem é tão lindo, Bruno, que Marcos nos afirma que desde então Bartimeu passou a seguir Jesus no caminho. Ou seja, ele começou o seu movimento. Ele continuou o movimento que começou por aquele grito de socorro. Então, se a gente está na posição de Bartimeu, não vamos ter vergonha, vamos dar um grito de socorro. Se a gente está na posição daquele que já entende Jesus e pode levantar o irmão, não vamos deixar de levantar os irmãos que estão caídos. Porque assim a gente também vai estar no caminho, ao lado do Cristo, renovando-nos intimamente e vencendo as dificuldades que são inerentes a todos nós. Bruno, meu irmão, mais uma vez, querido, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Não é? É um tema muito delicado, a gente não tem intenção de esgotar o assunto. O CVV faz um trabalho maravilhoso. Aqueles que quiserem, liguem para o CVV. É um diálogo fantástico. As casas espíritas, os templos cristãos, têm atendimento fraterno, acolhimento cristão. Vão pedir ajuda. Vão pedir ajuda. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. E com Jesus a gente consegue vencer. Não vamos desanimar, não. Obrigado, meu irmão. Com certeza. Só um instantinho, Rafael, que você já volta com a nossa prece final, tá? Parabéns pela explanação, né? Maravilhoso, né? Eu acho que não existe uma pílula, um maior remédio, né, do que Jesus nas nossas vidas, né? Esse exemplo tão maravilhoso, seja ele o religioso ou histórico, Jesus é exemplo para tudo, né? E buscar essas contextualizações, né, da sua vida, essas exemplificações de amor, né, nos lembrando também que é tempo de ação, não é? Ou seja, Jesus mostrou desde aqueles tempos remotos que ele veio para os necessitados, mostrando para que nós que já buscamos uma consciência ou que dizemos que temos consciência, são os necessitados que precisam da nossa ajuda. Então, fica mais uma vez o convite para ler a Boa Nova, o capítulo 8, que o Rafael abordou hoje. Semana que vem, na sexta-feira, estaremos com o Rodrigo Salles, né, conversando quais as obras de Allan Kardec e seus benefícios para a humanidade. Nós vamos falar do nosso querido Allan Kardec e os benefícios que trouxe junto à espiritualidade amiga. Rafael, vou deixar você agora encerrando com a prece final. Deus te abençoe. Sim. Amém. Vamos então, nesse instante, agradecer a Jesus por essa oportunidade dos breves comentários e pedir, meus amigos, que os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, nesse instante, possam levar a todos os irmãos que andam angustiados, que pensam em cometer o autoextermínio, um pouquinho de bom ânimo, de coragem, de esperança, que eles possam intuir pessoas que estão próximas deles e intuir cada um de nós, para que a gente possa trabalhar auxiliando, amparando e levantando esses irmãos do caminho. E que o Cristo permaneça sendo o sol de nossas vidas, para que mesmo naquele dia em que a treva nos visitar, a gente possa ter a certeza que no dia seguinte o sol estará de novo nos convidando à renovação. E que o Cristo permaneça presente no lar e no coração de todos vocês. E que assim seja. Assim seja. Muita paz, paz e bem, Rafael.
Até o Amém, próximo meu irmão. trabalho Obrigado. junto. Até. Valeu. Tchau. Obrigado a todos. Nos vemos em breve. Faltam 11 segundos.